Eu gosto de ler porque a gente fica com mais criatividade. Eu gosto de ler porque eu me sinto inspirada na leitura. Eu gosto de ler porque é legal. Eu gosto de ler porque eu fico feliz. Os livros têm a capacidade de nos fazer viajar por culturas e realidades diversas. Conseguem ensinar, entreter, aguçar a imaginação, como disse certa vez a escritora Ruth Rocha, autora de grandes livros infantis. Leitura, antes de mais nada, é estímulo, é exemplo. Aqui em Fortaleza existem iniciativas com esse papel de formar novos leitores. São ações sociais responsáveis por lindas histórias de transformação de vida. O incentivo à leitura em Fortaleza pode ser feito até mesmo a céu aberto. Um exemplo disso é o projeto Pôr dos Livros. A iniciativa hoje está na Granja Portugal, mas leva ações itinerantes para diversos pontos da capital cearense. Quem participa é estimulado a enveredar pelo mundo transformador das palavras. O Pôr dos Livros surgiu a partir de uma ideia, entre amigos, a gente conversando entre amigos, e também como inspiração nos inspiramos nas bibliotecas comunitárias já existentes, como a Livro Livre Curió, que já vinha com uma iniciativa de empréstimos de livros livres. Então nos juntamos, nos articulamos e decidimos começar uma iniciativa, um projeto de colocar livros livres nos espaços abertos aqui da periferia de Fortaleza. Para além da leitura, a gente também interpreta, a gente dança, a gente canta, a gente toca. Então, o coletivo é para além de só esse acesso gratuito dos livros, de deixar esse livro livre. Então, eu chego também com a minha arte, como artista colorida. Então, a gente vem trazendo esse movimento da dança também e junto com a leitura. Nós nos encontramos uma vez por mês dentro de um lugar, um espaço aberto, de preferência na periferia de Fortaleza. Chegam, dão uma leitura ali, façam um resumo do livro e aí a gente vai interagindo e trazendo a importância da periferia também ter esse acesso gratuito, mais direto. Então a gente leva o livro até a comunidade, a gente leva o livro para as criançadas, para os adolescentes. Embora o nosso público-alvo seja os jovens, é a galera que está aí curiosa pela leitura, mas temos um público muito diversificado, adultos, crianças. A gente tem uma abordagem mais lúdica, uma abordagem mais pedagógica também, de chegar e de brincar e de caminhar junto e pegar ali no braço e ir andando. Então, o movimento do coletivo é esse, é deixar eles livres como os livros também são. A gente já visitou vários bairros, desde o Grande Bom Jardim, o Conjunto Ceará, aqui a Granja Portugal, Benfica. Já participamos de eventos vários, como a própria Bienal do Livro, como convidados também em outros eventos, como a Feira Punk. Se a gente vê ali na praça passando de bobeira, a gente já chega, leva o livro, e aí, leva esse livro. É interessante, ele fala sobre isso, é importante que você tenha esse contato com a leitura. O cheiro, então a gente faz uma pequena performance de cheirar o livro, de mostrar. Então aí ele já sente a curiosidade e às vezes para só porque o movimento que a gente faz no corpo. Então, o Pôr do Livro é uma diversidade de acesso, Ele traz a cultura, ele traz a literatura. Nosso grande objetivo é o incentivo à leitura e também abrir um palco para as outras linguagens artísticas, onde acontecem saraus, apresentações de músicos, poetas, escritores, dentre outros.
estava lá num polo do Conjunto Ceará, que eu sempre andei lá, né? Eu já conhecia eles há muito tempo. E cheguei lá e tinha vários livros espalhados. Eles falaram, na hora que eu cheguei, passando perto, eles chegaram me falando que eu podia pegar qualquer livro para me levar para casa e só entregar, devolver quando terminasse de ler, né? Sem pressa, para a gente ler no nosso tempo. Eu sou da Jurema, Bom Jardim, Conjunto Ceará. Essas pessoas que moram na periferia não têm muito acesso, né? Então, se eles estão democratizando o acesso às pessoas a lerem livros, sem ser aqueles que tem num colégio, né? Que a gente só tem acesso do colégio. Eu sempre pego vários livros para mim, eu leio e depois devolvo. Eu pego mais, depois eu compartilho com meus amigos. Quando você lê, você vê que a vida é muito mais colorida, muito mais cheia de camadas. E a leitura proporciona a você, tipo, é um passatempo e é um enriquecimento dos conhecimentos que a gente tem, né? Aqui no bairro Jardim Iracema vivem cerca de 23 mil pessoas, de acordo com o censo do IBGE, realizado em 2022. Parte dessa população é impactada pelas ações do projeto Criança Feliz, que tem contribuído para um futuro melhor da comunidade. O incentivo à leitura é uma das ferramentas de transformação social utilizadas pela iniciativa. O Projeto Criança Feliz nasceu há 39 anos atrás, foi fundado em 1986, a partir do interesse das famílias em formar uma associação para manter um convênio com uma organização de apadrinhamento chamada Fundo para Crianças. Então, desde 1986, a gente mantém esse convênio, fora outros convênios que também nós temos parcerias, assim como o SESC, né? SESC Ativo, que é o esporte, o Mais Nutrição, que é com o governo do estado do Ceará, e alguns editais de cultura. Nós somos ponto de cultura também, do estado do Ceará, ponto de cultura nacional também, e ponto de leitura municipal. As crianças aqui, elas gostam muito de pintar, de desenhar, de fazer algumas atividades manuais. Além dessa atividade, a gente tem um projeto de incentivo à leitura. Tem contação de história. A biblioteca é riquíssima, com um acervo muito bom, com livros variados, infantis, juvenis, romance, pesquisa que as crianças vêm fazer, empréstimo de livro. Temos também um trabalho de estímulo à preservação da memória local, através da nossa Casinha de Cultura Patativa Feliz, onde a gente busca valorizar a história de mulheres, de pais, de pessoas que contribuíram ao longo de todos esses anos para o desenvolvimento do bairro, ou que vieram do interior e que preservam alguma tradição. Tem as histórias bordadas dessas famílias, das cantigas de niná, das cantigas de trabalho que elas compartilhavam no passado, né, quando eram crianças, as lendas locais, um fogão a lenha, que é para exatamente preservar e dar continuidade, né, à valorização da memória. O projeto, ele sintetiza a identidade comunitária, ele revela, ele expressa essa comunidade de forma lúdica, de forma artística, de forma estética, através da nossa Casa de Cultura, onde ele registra essas memórias, essa história local. Eles entram na biblioteca, eles parecem assim que é um mundo à parte. Eles ficam lendo, viajam, gostam muito de interagir com a leitura. Às vezes tem crianças que não sabem ler, mas só em olhar o desenho do livro eles mesmos interpretam. As crianças, quando elas leem, a gente sabe que a gente viaja, né? A gente desenvolve o pensamento, o cérebro, as ideias, o conhecimento. O gosto pela leitura, que a gente já sabe que é um grande avanço, né? Formar leitores, que é o que o país precisa. Então é o grande ganho que as bibliotecas do projeto têm aqui na comunidade. A leitura é fundamental para a formação da identidade das crianças. Então, assim, é um alcance, muitas vezes, até inimaginável. É para sempre.
A gente não consegue fazer com que a criança goste de ler pela obrigatoriedade. Os adultos precisam ser referências. Nós tivemos o caso de uma mãe aqui que não sabia ler, mas ela sempre olhava os cadernos dos deveres das crianças sem saber ler, dos filhos dela. Só para eles verem ela pegando no caderno e passando de folha em folha sem entender nada. Então é pelo exemplo. Havia uma cidade, não era uma cidade comum. O nome dessa cidade era Verulândia. Lá moravam pessoas tristes, emburradas e mal-humoradas. As crianças só brincavam na rua, os gatos não miavam, só ouvia-se buzinas. É uma alegria para mim, emoção, porque assim, ela se gaguejava, ela atropelava as letras, aí ela na leitura até que ela ficou muito melhor. Eu amo quando ela fica lendo, é uma alegria grande para mim. Os três assim, até meu filho que tem 11 anos, que ele também não falava muito, ele é muito quieto, ele é tímido. Aí como ele começou a ler, ele começou a falar mais, porque ele não falava. Eu gosto de ler, gosto de escrever. E aqui do projeto, você gosta? Gosto. Por quê? Porque tem atividade legal, de fazer brincadeira, um bocado de coisa. O projeto transforma vários espaços na praça em bibliotecas. E a responsável por convidar todo mundo para conhecer os livros é a Stephanie, não é, Stephanie? Vem aqui comigo, vamos aqui os livros. Olha só, a mesa, aqui uma biblioteca improvisada e muita alegria, né, Stephanie? Exatamente. Todos os livros têm esse intuito e vontade demais de disseminar a cultura, a diversidade, principalmente a literatura, né? Então a gente encontrou dessa forma da abordagem direta. Porque às vezes a pessoa passa com aquele olhar curioso e acha que o livro não é acessível, se sente distante. Então a gente percebeu desde os primeiros momentos que a gente colocava, as pessoas olhavam, iam, voltavam. Da terceira vez é que tentava chegar próximo, né? Pra ver o que é isso. É pago. Né? Tanto que a gente não tem nem identificado que são vendidos ou gratuitos. Então a gente faz essa abordagem mais próxima, de conhecer a pessoa. Tem livro aqui, tem livro acolá. Tem do outro lado. Tem do outro lado. E me conte uma coisa, esses livros são romances, contos? Tem desde cordéis, né? Que a gente tem o intuito principalmente de, em cada edição, como o Rafa, que é o autor que está aqui hoje, ele está com os livros dele aqui, de várias né, gêneros, tanto de poesia quanto desse que é mais romancista. Então tem esses autores, a gente faz a aquisição dos livros deles e coloca esses livros gratuito aqui. E aí vai cordel, vai romance, vai infantil, de diversos gêneros. Aí todo mundo pode levar o livro para casa? Todo mundo. O único protocolo é só assinarzinho uma listinha de presença e você pode levar as nossas libélulas para casa, que é o símbolo do Pôr dos Livros. Quem quiser doar livros pro projeto, faz o quê? Pronto, a gente tem o nosso Instagram, que é o @por_dos_livros. É só chegar lá na nossa DM, dizer, ó, tô com livros aqui à disposição. E só lembrando também que a gente tem um cuidado muito especial de tratar os livros. Então não é qualquer livro também, não é um livro que você pensa que é para descartar, mas de ter aquele cuidado. A gente faz ainda alguns reparos básicos no que dá para salvar e a gente não pega livros de escola, são mais livros literatura, romance, não livros acadêmicos. Então a gente tem esse foco nesse sentido da literatura mais informal, do sentido dos não educáveis, né? E qual é a lição de vida que o projeto traz para Stephanie? Nossa, é um baque, assim, porque como a literatura me atravessou no instinto e sentido de me salvar, veio de um mundo da noite e trazia muitas amarguras, rancores e dores, e através da escrita eu consegui expressar isso, e foi quando eu conheci o Sarau do Pôr dos Livros, né? Um dos primeiros, e aí já quis fazer parte de tudo isso. Isso tem mudado o sentido, né? De escrever. E em breve também vem aí o meu livro também. Vai lançar um livro? Deus quiser. O que é que você vai retratar lá no livro? Adianta pra gente. Eu vou falar um pouco sobre
a noite, sobre como a noite atravessa as corporidades travestis e como que a gente sai desse lugar e consegue ocupar outros, resignificando isso. Então, boa sorte Obrigado. e parabéns pelo projeto. Obrigada. E aqui é assim, ó, a praça não para. Enquanto a Stephanie estava conversando com a gente, muita gente vai passando e Olá, levando. boa tarde, tudo bem? Inclusive, temos assim, livros aqui gratuitos. Se eu ter interesse de ver algum livro? Ok. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Temos livros gratuitos, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Chega mais, vem aqui. A Granja Portugal tem mais de 40 mil habitantes. Esta é uma área pulsante de Fortaleza, repleta de potencialidades. Muitas delas estão estimuladas por ações sociais como esta aqui, que acontece na Praça do Farol da Juventude. A leitura é completamente transformadora. Eu sou professora de português e literatura também, e a gente é perceptível, as crianças que leem mais, elas têm uma outra percepção do mundo, elas têm outras influências além do que é dito para elas, elas conseguem estabelecer os próprios pensamentos, ser protagonistas das suas falas. É fundamental. Agora há pouco ele estava lendo ali nas capas dos livros, eu fico mexida, assim, porque é muito incrível você perceber a evolução que vai acontecendo com a criança à medida que ela vai descobrindo as palavras, as junções das letras, é muito interessante. Criança não tem maldade, também não tem preconceito, também não tem essa ideia que haja um corpo perfeito. Promover a convivência fará grande diferença no convívio e no respeito. E aí, beijo! Gostou? Quero. Presta atenção aqui. Gostou? Uhum. O que é que você achou? Achei uma beleza. E aqui tá escrito o quê, ó? Aqui, ó. Criança não tem maldade. Também não tem E aqui? preconceito. Ah. Também não tem essa ideia que já haja de um corpo perfeito. Muito bem. Quando eu começava, me chamavam para ler, eu perguntava que palavra é essa, o que é essa letra. E depois que eu comecei a fazer reforço e vim aqui pro projeto, eu estou lendo muito mais. Leitura desenvolve muito mais a minha fala, o jeito que eu falo com as pessoas. Eu gosto de ler contos, algumas pessoas leem comigo, como minha mãe, meu pai e meu irmão. Quando eu crescer, eu quero muito ser astronauta, porque eu estudo muito coisas de astronomia. O projeto Criança Feliz é importante para mim porque ele traz muita diversão para mim, porque eu consigo conhecer muitas pessoas aqui legais, consigo aprender muito mais sobre a cultura brasileira e dos cearenses também, e como era a nossa vida antigamente, antes de tudo isso daqui. Quando eu leio, eu descubro várias coisas legais e eu me identifico, na maioria das vezes, com as coisas que eu leio. Eu leio livros sobre aventura, eu gosto bastante de livro de romance, de poesia. Já perdi as contas de quantos livros eu li. O que eu mais gostei foi o que eu tô lendo agora, O Meu Universo Particular, porque tem várias poesias e fala sobre vários sentimentos. Eu tenho um grande sonho de ser atriz, porque eu gosto de atuar, eu gosto de sentir aquele momento e eu acho que eu expresso coisas que eu não consigo expressar. Quando eu leio, eu sinto vontade de interpretar aquilo que eu tô lendo e eu fico muito feliz.
O projeto Criança Feliz é importante na minha vida porque me faz sair mais um pouco das telas, me socializar mais. O importante é motivar a criança para a leitura, para a aventura de ler. Quem disse isso foi o cartunista Ziraldo, criador do personagem Menino Maluquinho e autor de outras obras voltadas para o público infanto-juvenil. Motivados, meninos e meninas sonham, claro, com um futuro melhor. Viva a leitura! Professor Micael, no convite, já está contando a história de hoje. Já vou interromper aqui essa criançada que está bem antenada. Professor, qual é a história de hoje, hein? Hoje a gente está lendo João Esperto leva o presente certo. Será que a criançada já aprendeu a história? Sim! O que é que a história diz, hein? Sobre o menino diretor. Aí ele fez um bolo pra princesa. O menino pobre fez um bolo para a princesa. Que ela tava fazendo aniversário. Professor, os meninos estão atentos a essa história, né? Sim, eles adoram essa história. E como é que você se sente, né, podendo repassar esse conhecimento para essas crianças? É um projeto muito gratificante, né? Eu já fui uma criança beneficiada aqui no projeto, na comunidade. E agora, posteriormente, também estou podendo dar continuidade nesse projeto. E como que é para você acompanhar essas crianças, né, da comunidade, tendo gosto pela leitura? É realmente muito importante que na comunidade a gente vê que já é uma coisa que está começando a se enraizar. A gente tem essa biblioteca comunitária há um pouco mais de 20 anos. Tem outras também parceiras aqui na comunidade. Então a gente vê a criança aqui pegando um gibi, depois já pegando um livro de poesia. Então é realmente um projeto muito especial aqui na comunidade. Criançada, todo mundo aqui gosta de ler? Sim! Olha, alguém vai levar livro para casa hoje? Sim! Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livros vão ser levados. E palmas para essa criançada. E para a princesa, a sua mãe suspirou. Pena que você não pode ir. Mas por quê? Perguntou João. Porque não temos nada de bom para dar para ela. Tudo para mim, esse projeto aqui, eu desde criança. Minha mãe era cozinheira, ela já foi cozinheira do projeto e hoje eu estou aqui fazendo o papel que ela fazia, né, na cozinha. A minha história ela é antiga, com projeto. Eu fui criança inscrita, recebi muitos benefícios, aprendi muita coisa. E aí depois eu passei a trabalhei como funcionário, ainda estou, né, aqui na casa, junto com as crianças. É aqui que a gente aprende, é aqui que a gente consegue manter as atividades, ter as atividades para as crianças, né? Fazer com que elas possam brincar, se divertir, conhecer pessoas, fazer amizades. Essa é a importância do projeto na comunidade. Quando as crianças elas começam a ter o gosto pela leitura, elas veem novas possibilidades de mudar, de querer mudar, de melhorar, de conhecer lugares, mesmo sem sair da sua comunidade. Mas assim, é como se elas ganhassem força para lutar por uma coisa que elas querem. Através da leitura eu vejo isso. Quando eu vejo meus netos lendo, me emociona. Eu fico emocionada, principalmente a minha netinha que está começando agora, né, conhecer as palavras. É o auge da alegria, da felicidade ver ela pegar um livro e ler. Contar até a historinha para o irmão. Às vezes eu vejo as crianças que já passaram por mim. Eu estou sabendo que fulano fez uma faculdade, que fulano está trabalhando nisso, naquilo. Então aquilo ali você vê que você teve uma contribuição naquele crescimento daquela criança. Sem a leitura, nós não somos nada, né? Aprendemos a ler. Através delas, a gente aprendeu a conhecer muitas coisas, viajar através dos livros, das letras, das palavras, né, que são escritas.
das histórias em quadrinhos, né? É muito importante. A leitura é um potencial para jovens e adolescentes, eles serem pessoas que podem continuar sonhando, que não sejam, né, facilmente conduzidas para o mundo da criminalidade, que elas possam ser críticas, que elas possam amadurecer ideias, tornar sonhos possíveis, conhecer histórias de superação. A juventude, né, as crianças, elas veem esse potencial. Nossa, o livro é realmente uma coisa importante. Eu posso sonhar, eu posso escrever um livro, eu posso ser uma pessoa de sucesso. É uma entrada sem fechar com portas, né? O coletivo Pôr dos Livros é isso. E surgiu no pôr do sol, né, num horário muito próximo como esse, por isso que é Pôr dos Livros, porque as leituras a gente compartilhava justamente na quadra nesse horário, né, do pôr do sol. A pessoa às vezes não tem condição de comprar aquele livro, então ela encontra aqui e ela lê esse livro e até fala do coletivo. Gente, encontrei um coletivo e tal, e lá vocês podem... As pessoas chegam e veem o livro, levam, trazem novamente e aí essa potência vai circulando. O sol já se foi, mas o projeto Pôr dos Livros, ele continua. O encontro itinerante traz a cada edição um convidado. Desta vez, aqui no nosso bairro Nossa Gente, o Rafa Chagas, que é escritor e músico. Rafa, quanta honra, né, participar desse projeto. Honra é minha. Honra é minha. E hoje estou aqui com 3 livros, né? As Últimas Folhas do Diário, Cosmogonia e o seu mais novo filho. Poemas em Decanto. O que a gente pode encontrar aqui dentro? Olha, acho que não só a minha vida, não. Eu acho que a vida de muita gente... Porque, por exemplo, do Cosmogonia, né? Do Cosmogonia, que é um livro de contos artesanal, né? Produzido por mim e pela Cris Rosa, que também é poetisa daqui de Fortaleza. Né? E ele está numa segunda edição, que a primeira também seguiu a mesma proposta, porque é uma proposta, creio que é uma proposta interessante para que a gente aproxime, sim, a produção literária, né, das pessoas e diga, ao mesmo tempo, que é possível a gente fazer com as nossas próprias mãos o nosso trabalho, materializar o nosso trabalho com as nossas próprias mãos, né? E você já tinha visto uma biblioteca igual a essa, itinerante? Olha... Na praça, para todo mundo? Na verdade, é um projeto sensacional. Tem muita gente que não tem esse acesso mesmo do livro, que não tem essa cultura da leitura, a cultura de ler, de ter livros, de consumir livros, né, dentro de casa, enfim. Não tem esse exemplo, então isso aqui tem um papel fundamental, além de social, um papel fundamental e providencial para a nossa construção humana, né? Além do talento, né, para as grandes obras, 3 aqui nas minhas mãos, o violão não é só de enfeite, você toca e canta. Também. Tem uma palhinha pra gente? Caminho por aí também um pouquinho, caminho por aí também. Tem um poema que eu fiz em cima de uma música chamada Hora do Almoço, do Belchior, que é mais ou menos assim. Só existe uma coisa tão importante quanto a própria vida, o viver. E nisso só vão horas, dias, prazos, retalhos, descaminhos, buracos, até que se escolhe por fim, enfim, viver. E não importa o que se diga, se faça, se pense, importa o crescer da flor, a magia do amor, o seu suspense. E suspense nesses dias em que a ausência se faz presente, eu ouço meu coração para aliviar minha dor e o seu ficar permanente.
E embora tudo comece e termine num piscar de olhos, eu oferto sonhos, desse nos faz ser quem realmente somos. E mesmo que a pressa nos dê as boas-vindas, a esperar impaciente diante de tantas partidas, ainda assim existe, ainda assim persiste a magia. Há quem diga do amor e os maus tratos em sua estadia. Há quem fale da saudade, daquilo que já foi um dia. Apenas observe o viver e o veja tornar-se a ilusão da vida. Muito bom, hein? Palmas pro Rafael.